Vamos resolver exercício de campo elétrico e potencial elétrico de uma distribuição discreta e contínua de cargas. Primeiro vamos ver para uma distribuição discreta e depois o campo elétrico de uma distribuição linear ao longo de uma barra e o potencial de uma distribuição superficial de cargas distribuídas num pedaço de um disco. E por fim um exercício para ver a alteração na configuração de um campo elétrico entre corpos carregados. Vamos lá. Nesse primeiro exercício, a gente tem uma distribuição discreta de cargas e os contornos equipotenciais dados nessa figura. E as cargas estão localizadas nos vértices de um quadriculado de 1 metro por 1 metro. Vamos ver como é o campo elétrico em qualquer ponto desse plano. O sistema de coordenadas está definido na figura. Vamos chamar de cargas Q1, Q2 e Q3. O campo elétrico em qualquer ponto vai ser a soma vetorial do campo elétrico de cada carga, que vai ficar representado por isso aqui. Vendo na figura, a gente tem então que a carga Q1 é de menos 0,1 nanocoulomb e está localizada sobre o eixo Y em Y igual a menos 4 metros. A carga Q2 é mais 0,1 nanocoulomb sobre o eixo Y em Y igual a mais 4 metros e Q3 é mais 0,1 nanocoulomb sobre o eixo X em X igual a mais 8 metros. O ponto arbitrário é o ponto XY, onde a gente quer o campo, e dessa forma a gente tem que o vetor R menos R1 é isso aqui, e o seu módulo dado por isso. O vetor R menos R2 vai ser XY menos 4, e o módulo dado por essa raiz. E o R menos R3 é x menos 8 e y, cujo módulo é isso aqui. Substituindo tudo na equação e colocando os valores numéricos de K e os valores das cargas, a gente tem isso. E separando os componentes ao longo de cada um dos eixos, a gente tem isso aqui. Então, essa é a equação geral para o campo elétrico em qualquer ponto no plano XY. Vamos ver agora como é que fica o potencial. O potencial vai ser a soma do potencial de cada uma das cargas. É uma soma de escalares. E o potencial de cada carga é o kq sobre a distância da carga ao ponto. Usando as distâncias que a gente obteve no item anterior e substituindo o valor numérico de k e das cargas, a gente obtém isso. Portanto, essa é a fórmula do potencial em qualquer ponto no plano. Agora vamos escolher um ponto fora da origem sobre uma equipotencial para ver qual é o valor dessa equipotencial e também os componentes do campo elétrico nesse mesmo ponto. Vamos escolher aqui dois pontos, um na origem e outro fora da origem. Esse ponto fora da origem, num ponto onde, sem fazer os cálculos, a gente consiga ver como é a orientação do campo elétrico. Pegando esse ponto P2 aqui, dá para ver que o campo elétrico ele deve estar paralelo ao eixo X, uma vez que o gradiente do potencial ele aponta ali para o lado esquerdo, também sobre o eixo X. Então, para esse primeiro ponto P1 na origem, a gente tem isso, esses dois termos se cancelam e a gente obtém 0,125 volts. O campo elétrico, para o componente EX, esses dois primeiros termos são zero, e vai sobrar só o último, que vai dar aproximadamente menos 0,015 volt por metro. E o EY, substituindo na equação, esse último termo vai dar zero, vai dar menos 1/8, que é menos 0,125 volt por metro. E para um desenho, vamos ver qual é o tamanho relativo entre esses dois vetores. Eu divido o módulo do EY por EX, que vai dar uma razão de 125 para 15, que é alguma coisa em torno de 8, ou seja, no desenho, esse vetor EY vai ser em torno de 8 vezes maior que em x. Então, vamos desenhar apenas o y, e como ele aponta em sentido oposto ao eixo E de y, que está para cima, então o vetor fica desse jeito aqui. O que está bem razoável do que se poderia esperar, pois dá para ver que o gradiente nesse ponto, ele aponta aí para cima. Agora, para o segundo ponto, sobre o eixo X em 12 metros, o potencial vai dar isso, esses dois termos se cancelam e vai dar no final 0,25 volts. O campo elétrico, o componente X, esses dois termos se cancelam e vai dar 1 sobre 16, que é aproximadamente 0,062 volt por metro.
E o componente EY, esse último termo é zero, e vai dar em torno de menos 0,004 volt por metro. Então, para ver a escala no desenho, a gente tem o módulo de EX com EY, dado por 62/4, que vai ser em torno de 15. Ou seja, o componente em X é 15 vezes maior que o componente em Y. Então, a gente pode desenhar apenas um componente em X, uma vez que o componente em Y é muito pequeno. E desenhando, a gente tem isso aqui, que está sobre a equipotencial de 0,25 volts. Com isso, se encerra a resolução do exercício. Exercício 2. Vamos determinar o campo elétrico em um ponto distante A de uma extremidade de uma barra muito fina com uma densidade não uniforme de cargas. E essa densidade dada por lambda igual a beta-x, sendo esse beta uma constante e x definido conforme está na figura. Então, segundo essa distribuição, em x igual a zero, a gente não tem cargas, e é máxima em x igual a Lzão. E entre esses dois pontos, esse aumento é linear. Para determinar esse campo E, vamos fazer uma análise inicial. A gente pega um elemento dx, que vai ter uma quantidade de cargas dq, e esse dx vai gerar um campo elétrico no ponto P ao longo de uma reta que vai de P a dx, como mostra a figura. Para um dx numa outra posição, a gente vai ter a mesma coisa, um campo elétrico ao longo da reta entre dx e P. E para um outro ponto mais distante, a mesma coisa. E o campo resultante vai ser a soma desses dE elementares. E como todos têm a mesma orientação, vai se transformar numa soma de escalares dE, que é o módulo do vetor dE. Para escrever matematicamente, vamos usar esse desenho aqui, com dx posicionado em x, portanto, a uma distância x mais a do ponto P. Então, o vetor dE é menos dE ao longo de EX, e o escalar dE é kdq sobre x mais a ao quadrado. A gente tem que o dq é lambda dx, que vai ser beta x dx, e dessa forma o escalar dE vai dar isso aqui, que vai ser então a intensidade do campo gerado pelo elemento dx. O campo elétrico resultante é a soma vetorial dos dE elementares sobre toda a distribuição, que fica representado desse jeito aqui. Como esses dE são todos paralelos, a intensidade final vai ser uma mera soma dos dE escalares, o dE sobre toda a distribuição. Substituindo o dE, eu vou ter uma integração de x igual a zero até 1 Lzão para pegar toda a distribuição. E tirando as constantes fora, a gente tem essa equação. Com isso, o exercício encontra-se formulado. Daqui para frente é só a parte algébrica. Eu tenho que resolver essa integral de x sobre x mais a ao quadrado. Por substituição, a gente obtém o logaritmo natural de x mais a somado com a sobre x mais a. Com isso, a integral definida entre 0 e L vai dar isso aqui. Substituindo isso na equação do escalar E, a gente obtém esse resultado final, que vai ser, portanto, a intensidade do campo no ponto P devido a essa distribuição não linear. E esse campo vai ser oposto ao eixo x, caso as cargas sejam positivas, e paralelo ao eixo x, para o caso em que as cargas são negativas. E com isso se encerra esse exercício. Exercício 3. Vamos determinar o potencial dessa distribuição, que é um pedaço de disco com uma distribuição não uniforme de cargas que varia conforme r ao quadrado. Portanto, a densidade aumenta à medida que a gente vai para raios maiores. Ela é baixa próximo ao centro dos arcos e vai aumentando à medida que a gente caminha para fora. E para o mesmo raio, a gente tem a mesma densidade. Para formular a questão, vamos usar esse desenho aqui. Eu tenho um elemento dA, que vai gerar um potencial dφ no ponto P. E esse elemento dA numa posição radial r, encerrada por um ângulo infinitesimal dθ. De modo geral, esse potencial dφ é dado por kdq sobre r. E o potencial final φ vai ser a soma, que é uma soma de escalares dos dq sobre toda a distribuição, ou seja, uma integral de dq sobre essa distribuição contínua. Substituindo esse dq, que é sigma dA, a gente tem que o dq é sigma dA, que no caso vira gama r ao quadrado dA, e sendo esse dA o elemento de área, r, dr, dθ, a gente obtém isso para o potencial infinitesimal.
O potencial final, que é a integral do dφ sobre toda a distribuição, vai ficar essa integração de r igual a até b e de θ de 0 a 1 θ zero. E com isso o exercício está formulado. Agora é só a parte algébrica. Resolvendo as integrais, a gente tem isso aqui, portanto o resultado é isso aqui, que é então o potencial no ponto P devido a essa distribuição não uniforme de cargas. E com isso se encerra esse exercício. Exercício 4. Vamos pegar um par de esferas A e B sem cargas e ligadas por um fio, como ilustra a figura A. A seguir, a gente pega duas outras esferas, C e D, que têm uma quantidade igual de cargas, mas de sinais opostos. E a gente pega cada uma dessas esferas e aproxima das esferas A e B. A gente vai ter cargas induzidas e um campo elétrico entre as esferas, ou seja, no gap entre as duas esferas. No desenho é mostrado apenas o campo elétrico nesses gaps. Uma vez que é uma situação real, se a gente calcula o campo elétrico num contorno fechado gama, e isso para qualquer contorno, essa integração vai dar zero. Então, nesse contorno gama mostrado na figura B, essa integração vai ser zero. A seguir, a gente pega essas esferas C e D e liga elas por um fio. Vamos fazer com que o fio passe por dentro do contorno gama. O que poderia se argumentar é que a distribuição de cargas nesses corpos e, consequentemente, a configuração do campo elétrico nos gaps, ela continuaria a mesma, uma vez que em cada gap as cargas continuariam sendo atraídas umas pelas outras. Mas será que é isso mesmo que acontece? Para ver se isso faz sentido, faça a seguinte pergunta. A configuração de linhas de campo elétrico entre A e C e entre B e D, que estão ilustradas na figura C, elas são realmente iguais às da figura B? Para encontrar a resposta, vamos usar essa nossa integral de linha do campo elétrico no contorno fechado. Essa equação, que é a equação de Maxwell para o campo eletrostático, é isso aqui. No contorno gama que a gente tem na figura B, nas partes que ela passa por dentro do condutor, a contribuição é nula, pois o campo elétrico no interior do condutor em equilíbrio eletrostático ele é sempre nulo. Dessa forma, a integral de linha vai ser diferente de zero apenas nos gaps AC e no gap BD e entre as esferas CD. Entre AC e BD, as integrais dão um valor negativo, pois o gama está em sentido oposto ao campo elétrico desses gaps. Como a soma dessas três partes deve dar zero, então no trecho CD a gente tem que ter um campo elétrico. E esse campo elétrico ele tem que estar no sentido oposto ao gama, de tal forma que o valor numérico da integral de linha ela dê um valor positivo. E isso vai possibilitar que a soma dessas três integrais seja igual a zero. Portanto, uma primeira coisa que a gente tem é que deve existir um campo elétrico entre as esferas C e D, e no mesmo sentido que gama. Agora, pela figura C, o contorno gama entre as esferas C e D agora vai passar por dentro do fio. Então, essa parte vai ser zero. Como a soma das partes restantes AB e BD ela deve ser nula, veja que a única possibilidade é que o campo E seja zero, ou seja, que não exista nenhum campo elétrico. Portanto, que a gente tem que esse desenho da figura C ela não representa uma configuração real de campo eletrostático. O campo elétrico é nulo nos dois gaps. Então, o que aconteceu quando ligamos a esfera C e D por um fio? O que acontece é que a gente tem uma diferença de potencial entre essas duas esferas, e quando a gente liga o fio, a gente vai ter uma corrente que vai neutralizar as cargas em cada corpo. E, em consequência, o campo elétrico nos gaps vai desaparecer. Não vai existir também nenhuma carga induzida. Ou seja, no final, a gente tem um cenário de corpos descarregados sem nenhum campo elétrico. E com isso se encerra esse exercício.